Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Gina e hoje a gente está num cenário diferente, porque está muito quente aqui no sul, muito quente, e eu vim pro quarto, então eu tive que adaptar um pouco a uma mesa e para fazer as nossas leituras, tá? Mas vamos fazer igual. Então vamos fazer uma leitura para o signo de Áries, né? Vamos começar embaralhando. Que venha alerta se for necessário, mensagens, orientações, sempre com a ajuda e a orientação da espiritualidade. Lembrando sempre que pode e não irá ressoar com todos, porque como é uma leitura coletiva e atemporal, então provavelmente às vezes ela está até direcionada para alguém que haja necessidade. Então tente adaptar ao momento da sua vida, a circunstância que tu esteja vivendo, e se nada ressoar, solta para o universo, que provavelmente vai ajudar a um outro ariano, ariana. Não tente forçar nada, tá, meus queridos? Vamos lá. Vamos ver o que as cartas têm para nos dizer. Rei de Fogo, saiu o 10 de Fogo, saiu o 5 de Fogo, o Valete de Água e a Rainha de Água. E no fundo do deck saiu o 2 de Terra, que seria o 2 de Paus. De Terra, 2 de Ouro. Vamos lá. Nós iniciamos com a energia do Rei de Fogo, tá, arianos? Fala na questão de procurar a ter mais foco, mais motivação. A gente sabe que o ariano, muitas vezes, ele fala, ele se conecta, né? De uma maneira, muitas vezes, às vezes não entendida, né? Mas o ariano, quando ele ama, né, quando ele gosta de alguém, de alguma pessoa, ele procura fazer as coisas por essa pessoa, esse indivíduo, né? E o Rei de Fogo, ele é o Rei de Paus, né? Então, o que ele pede? Ele pede que o ariano, ele vá em busca, tenha mais motivação, procure ter mais foco nas coisas que deseja, né? Até porque o ariano, ele é um líder nato, né? Então aqui fala de muitas vezes dar e aceitar conselhos, né? O que é um pouco, né? A gente sabe que é um pouco difícil pro ariano. Mas aqui fala também de muito trabalho, de ajudar a outras pessoas, né? No caso, às vezes tem pessoas que podem estar ali precisando do teu auxílio, da tua ajuda,
e às vezes se torna um pouco difícil do ariano se sentir nessa conexão de ajudar, né? Até porque nós falamos aqui que quando ele gosta, ele ajuda, ele fica ali se sentindo motivado, carismático, mas o ponto negativo, que se ele não gosta, ele é uma pessoa um pouco, muitas vezes, arrogante, né? Não... Como é que eu vou dizer? Até se afasta um pouco, né? Então, aqui fala para cuidar um pouco, tá, arianos? Na questão, às vezes, de estar trabalhando demais, né? Para quem tem um trabalho, muitas vezes CLT, funcionário público, né? Ou mesmo para quem trabalha de forma remota, ou quem trabalha, né, de várias maneiras. Muitas vezes um artesão trabalha em casa, inúmeros trabalhos, né? Então cuidar um pouco, porque acaba trabalhando demais, vivendo pouco, não cuidando da saúde, muito estresse, né? Então, às vezes, o bom seria aceitar a ajuda de outras pessoas, que às vezes, muitas vezes estão ali na tua volta e podem te ajudar tranquilamente, de uma maneira eficaz, né? A questão muitas vezes é de delegar tarefas, o que muitas vezes o ariano é um pouco difícil, um pouco resistente nessa parte, tá? Porque ele não digo que é ruim, tá? Mas na questão de eu sei fazer melhor, eu faço melhor, e então tem que dar um pouco essa cuidada, tá, meus queridos? Outro ponto, né, é o 5 de fogo, né? O 5 de fogo, ele fala na questão dos objetivos, né? De saber quais são os objetivos, o que tu quer, tá? Porque o naipe de paus, ele fala dos nossos elementos, dos nossos acontecimentos, dos nossos projetos, da nossa vocação. Então, o 5 de fogos, ele vem dizendo justamente para ti, vem combinando com essa carta, cuidar nos objetivos que tu tem, foca nos objetivos, vê exatamente o que tu quer, porque às vezes tem ali tantas possibilidades que o ariano não consegue ver exatamente o ponto central, o que ele quer, né? E acaba se perdendo. Então aqui fala nesses detalhes, tá? O 5 de fogos, ele fala justamente de tu cuidar, né? Esses objetivos que tu quer. Um alerta, cuidar nessa parte, muitas vezes, de tu delegar coisas, pedir ajuda. Cuida na maneira que tu fala, na maneira que tu pede, para que tu não tenha conflitos em casa, no trabalho, justamente porque vem falando no estresse, tá? Então, cuidar um pouquinho esses detalhes, tá? Outra coisa que vem falando também, né, é a gente cuidar um pouco, né, o ariano cuidar,
na questão muitas vezes de... Às vezes tem pessoas, né, que estão ali na tua volta. Cuidar um pouco, ser mais sensível, tá? Um pouco mais afável, né? Então, às vezes precisa, né, cuidar um pouquinho mais dessa parte das emoções, tá? Porque o naipe de copas, o naipe de água, ele fala das nossas emoções, né? Então, cuidar um pouco essa parte, tá? Até por causa dessas outras coisas que nós acabamos conversando na questão de conflitos, na questão de aceitar, dosar. Muitas vezes tem equilíbrio no trabalho, na vida pessoal, para que tu tenha tempo para cuidar da tua saúde, do teu relacionamento. Então, esses alertas, tá, meus queridos? E também outra coisa, para quem está solteiro, tá? Para quem está solteiro, pode entrar alguém na tua vida, pode aparecer alguém na tua vida, tá? Alguém que venha para acrescentar na tua vida, mas agora também vamos cuidar um pouco, porque nós estamos em fase de carnaval, então aos alertas, né? Vamos nos cuidar, né? Para que não traga nada para casa do que não deve, né? A casa, no caso, o seu corpo. Então, cuidar, né? Se prevenir, né? De todas as maneiras, né? Para que não haja incomodações e coisas indesejadas no futuro, né? A gente diz em todos os sentidos, né? Existem vários tipos de doenças, né, que a gente não quer para a vida, no caso da gente, né? Então, ariano, se cuidem, tá? Mas aproveitem essa nova fase, né, que pode aparecer alguém na tua vida, entrar alguém na tua vida, né? Uma pessoa nova. E outra coisa, para quem está em relacionamento, esse relacionamento ele pode mudar de fase, né? Muitas vezes tu tá ali namorando, tá noivo, ou está já casado, e o relacionamento ele pode dar uma mudada. Se vocês escutarem algum barulhinho de patinhas, é a Frida que tá aqui também. Eu trouxe ela aqui pro ar. Então, o relacionamento ele pode dar aquela virada, né? Que às vezes tá um pouco estagnado, um pouco parado. Então, as coisas podem iniciar uma nova fase, dar uma esquentada. E também não só nessa parte de dar uma esquentada, mas também às vezes na questão de conversar, de acertar detalhes. Às vezes é bom ter uma conversa, fazer um date, coisas diferentes no relacionamento, né? Até porque justamente o relacionamento, o conselho, né, é que os relacionamentos que estão ali meio parado, eles podem desenvolver para um outro nível, tá? Então,
falando, resumindo tudo que a gente conversou, né? Então, confia na tua intuição, cuide de si, da tua saúde, cuide dos outros que estão na volta, mas não esquece de cuidar de ti primeiro, tá? Porque quando a gente cuida de si, da saúde mental, do corpo, eu digo em questão de tudo, tu consegue olhar os outros, tu tá bem contigo mesmo para poder, muitas vezes, cuidar dos outros também. A maneira com que a gente fala, a maneira com que a gente trata. Tá, meus amores? Senão a gente segue falando. Eu estou com um oráculo maravilhoso. E é a mensagem das estrelas. Lindo, lindo, lindo. Estou apaixonada por esse oráculo. Então, vamos tirar uma mensagem com ele. Aqui. Eu acolho as amizades que a vida me traz. Olha que lindo. Eu acolho as amizades que a vida me traz. Então é bem isso, meus queridos. Cuidem de si. Foquem em vocês, mas acolha quem tá junto, para que tu seja acolhido também. Tá, meus amores? Gratidão por esse momento de estar de volta fazendo leituras. Isso me deixa muito, muito feliz. Eu agradeço imensamente o carinho e a atenção de cada um que assiste meus vídeos. Namastê!